Olá, gente. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a ressurreição de Lázaro, a morte e ressurreição de Lázaro. Nós vemos nos descritos da Bíblia que, ao saber da doença e possível morte de Lázaro, Jesus falou: esta doença não é para a morte, é para a glória do Filho de Deus. O que quis dizer Jesus com estas palavras? Esta doença não é para a morte, é para a glória do Filho de Deus. Lázaro, ele realmente estava morto? Jesus levou 2 dias para ir até Lázaro, após saber que ele estava doente. Lázaro realmente estava morto? Lázaro ficou 4 dias como morto. Seria possível Jesus trazer o seu espírito para dentro de um corpo que já estava em estado de decomposição? E no caso da filha de Jairo? No caso da filha de Jairo, a Bíblia nos mostra que Jesus, ao adentrar a casa de Jairo, ele falou que a menina dorme. Falou que a menina dormia. E as pessoas riram dele, porque elas acreditavam que ela estava morta. Porque Jesus falou, ela dorme. Ela realmente estava morta. Ela realmente ressuscitou. E no caso do filho da viúva de Naim, Jesus mandou que ele levantasse, ele levantou e sentou. Ele realmente estava morto? Teria Jesus trazido estas pessoas de volta para o seu corpo em estado de decomposição? Quando acontece a morte do corpo físico, o espírito, ele se separa do corpo e é feito o desligamento do cordão de prata. O cordão de prata é um fio energético que liga o corpo espiritual ao corpo. Enquanto este fio está ligado ao corpo físico, o corpo permanece vivo enquanto ele está ligado. Quando a pessoa desencarna, é feito o desligamento do cordão de prata, do espírito e do corpo físico. E o corpo começa a entrar em estado de decomposição. Existe um fenômeno conhecido como catalepsia. Catalepsia permanente é um estado em que o corpo físico fica como morto. Não é possível sentir a respiração, não é possível sentir a pulsação. O corpo fica frio
e rígido, como morto. Os médicos da atualidade, quando querem ter certeza que a pessoa está morta, eles fazem exames para ter certeza que ela não está nesse estado de catalepsia. Espiritualmente, o que acontece é que o espírito ele recebe uma autorização dos espíritos superiores para deixar o corpo momentaneamente. Mas os espíritos, quando saem do corpo, quando recebem uma permissão para sair do corpo, eles não desejam retornar ao corpo, porque o corpo para eles é como uma prisão. Eles se sentem livres fora do corpo. O corpo para o espírito é como uma prisão, que ele tem que ficar dentro, preso. Nestes casos em que o espírito recebe uma permissão para deixar o corpo, não acontece a morte do corpo. O corpo fica em estado de catalepsia, mas o espírito continua ligado ao corpo. O corpo não morre. Antigamente, as pessoas elas eram sepultadas, cremadas no mesmo dia que morria ou no dia seguinte. E muitas eram cremadas, eram sepultadas vivas, porque estavam em estado de catalepsia permanente. Neste estado de catalepsia permanente, não existe um tempo certo para que o espírito retorne ao corpo, podendo levar dias sem tempo determinado. O que aconteceu na ressurreição de Lázaro é que Jesus ele ordenou que o espírito retornasse ao corpo através do magnetismo dele e da sua força mental poderosa. Ele ordenou que o espírito retornasse ao corpo. O espírito tenha recebido uma permissão para deixar o corpo. Jesus o ordenou que ele retornasse. Todos os casos de desencarne em que as pessoas acreditavam que teria acontecido o desencarne e que a pessoa voltou através da ressurreição. Todos esses casos, o que tinha ocorrido tinha sido um estado de catalepsia permanente. Não tinha acontecido a morte, como
a conhecemos. Fazia parte dos planos de Jesus para a evolução da humanidade. Jesus não revelou para as pessoas que aquelas pessoas estavam em estado de catalepsia, porque fazia parte dos planos dos espíritos superiores para a evolução da humanidade. Elas acreditaram que Jesus os tinha ressuscitado e Jesus deixou que as pessoas acreditassem que elas tinham sido ressuscitadas, porque fazia parte do plano dos espíritos superiores para que as pessoas acreditassem que estas pessoas tinham sido ressuscitadas. Mas na realidade o que aconteceu foi o estado de catalepsia permanente, aonde a pessoa fica com a aparência de morta. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Fiquem na paz de Deus e que Jesus nos guie em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência.